Olá, uma ótima quinta-feira para você. Já o finzinho do mês, finzinho desse primeiro semestre, com muitos motivos para a gente colocar diante do Senhor em oração. Nós vamos compartilhar alguns desses motivos agora. A ideia é que você vá anotando esses motivos para orar depois, ou já vá pausando o vídeo e orando por cada um deles. Aqui mais uma pergunta do breve catecismo, já a pergunta de número 27, que é essa: em que consistiu a humilhação de Cristo? E a resposta, a humilhação de Cristo, consistiu no fato dele nascer, e isso em condição humilde, em ser sujeito à lei, em sofrer as misérias dessa vida, a ira de Deus e a maldita morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Aí a gente tem as passagens bíblicas listadas aqui abaixo também, mas veja que se você for lendo essa resposta e a cada frase você parar para meditar no que está sendo escrito ali, na declaração que está contido ali, ou se você fizer um estudo bíblico sobre cada uma dessas declarações, que impressão tão melhor nós vamos ter daquilo que Jesus Cristo enfrentou para que nós tivéssemos vida, né? A humilhação de Cristo não é só dele nascer num berço humilde ou dele morrer na cruz, mas também todas essas outras verdades que a palavra de Deus nos afirma. E aí, inclusive, esse lembrete. A gente está usando o breve catecismo, não é que ele é a própria verdade, ele está baseado na palavra de Deus. É uma ajuda para a gente olhar para a Bíblia e assim poder bem dizer a Jesus Cristo que, sendo o Rei de toda a glória, se humilhou para que a gente tivesse vida. Vamos orar por isso. Vamos orar pela nossa igreja também. Nós temos alguns momentos bastante importantes, bastante especiais aí para os próximos dias. O próximo deles, agora já no próximo sábado pela manhã, é a nossa programação Viva Melhor em todas as idades. A gente vai ter um momento de café da manhã, de devocional, de atividades físicas, de a gente poder conversar uns com os outros. E a gente vai ter algumas pessoas ali que são bem jovens e outras com bastante idade. Mas até essa integração é importante para que a gente viva com o povo de Deus unido, para que a gente possa dar o suporte àqueles que já são mais idosos, mas também para que os mais jovens aprendam a se cuidar bem, para viverem muito tempo e com alegria, dedicação ao Senhor. Então, ore por isso, convide outras pessoas e esteja presente também. Vamos orar pelos desaparecidos, hoje destacando aqui a foto da Maria Helena do Nascimento. Ela nasceu em agosto de 66 e desapareceu dia 22. Então, aí, já 5 dias de desaparecimento, e ela possui o braço direito um pouco mais curto e perda auditiva. Eu fiquei pensando até isso, né? A dificuldade, talvez, de compreender, de ouvir alguma coisa, os perigos que ela está sujeita. Outras pessoas também passam por essas e outras dificuldades, mas numa situação de desaparecimento, a gente só de imaginar o que possa ter acontecido, estar acontecendo com ela, realmente é algo que nos entristece, nos preocupa e a gente deve orar por isso. Vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pela presença da igreja no Brasil, pelos cuidados com o meio ambiente, com a economia, a questão de tragédias que a gente tem visto com tanta tristeza também, mas vamos orar pelos nossos ministros. Estamos quase acabando aqui a listagem dos ministros. Hoje, a ministra de Estado dos Povos Indígenas, que é a Sônia Guajajara, e o ministro de Estado das Relações Exteriores, o Mauro Vieira. Vamos orar pelo trabalho deles, dos gabinetes deles, das pessoas envolvidas com essas responsabilidades, pela maneira como eles podem exercer suas funções com alegria, com retidão, para o bem da população, honrando e glorificando ao Senhor. Vamos pedir também por graça e salvação para eles e seus familiares. Temos orado pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e hoje aqui na sequência de motivos que eles compartilham, é para a gente orar pela base, base de escritório mesmo da APMT, e a relação com a igreja local. E o versículo destacado é Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver às mãos, faze-o conforme as tuas forças. Então a gente perceber que a retaguarda do trabalho missionário é essencial. O missionário não vai para o campo sozinho ou de maneira independente. É a igreja que envia e é dela que o missionário recebe apoios emocional, espiritual e financeiro. A agência missionária é parceira da igreja no suporte logístico, no cuidado e no acompanhamento do projeto missionário no campo, facilitando o treinamento especializado para o trabalho missionário. Tanto a igreja quanto a agência participam com o missionário nas fases de conquistas, bem como nas dificuldades e mudanças necessárias no campo.
Essa retaguarda compartilhada é essencial para o vocacionado, para o projeto, para o campo e os nacionais, contribuindo para a permanência e continuidade da obra missionária. Então, para a gente orar, se você quiser orar por todos esses motivos hoje, ou um a cada dia da semana, são exatamente 7 aí, ó. Pela igreja que envia e sustenta seus vocacionados, pela ampliação da visão missionária das igrejas da IPB e pela ação dos departamentos de missões, e isso é o que a gente deve pedir, inclusive, para que aconteça na nossa igreja, pela retaguarda na intercessão, no cuidado e na participação financeira, pelo despertamento de mais missionários e pelo preparo deles, pela APMT e toda a sua estrutura na retaguarda, pelos atuantes nela, pelos projetos e os recursos necessários, pelo bom relacionamento entre as igrejas, APMT, missionários, candidatos, e para que a PMT seja mais conhecida na própria denominação, pelo alcance dos projetos missionários e pelo envolvimento pessoal da igreja com esse trabalho. Ore também para os missionários da Junta de Missões Nacionais, famílias missionárias lá na Bahia, pastor Miguel e a Ângela Maria, são pais da Kellen, do Wesley e da Késia, e estão lá em Jaguaquara. Então, vamos pedir pelo crescimento do evangelho ali naquela cidade. E o pastor Wilson e a Nina são pais da Jaqueline e Joira, então lá em Jardim das Acácias, também na Bahia. Ore pelo trabalho missionário no nosso país. E ore por esse envolvimento da igreja, da gente estar orando sempre pelos missionários. Se você ainda não fez a sua oferta missionária desse mês 6, procura fazer isso, se possível ainda hoje, no mais tardar até domingo. Se for via Pix ou transferência, coloca ali 10 centavos para a gente poder identificar facilmente que é para missões. A gente procurar dar aquele suporte que é importante para a família Bantim, para a missionária Mafê, para o casal missionários Jonathan e Josi, tá? Então, vamos orar, vamos ofertar, vamos nos aproximar mais dos nossos missionários e também da igreja perseguida. Então, aqui, aquela campanha de oração já chega no 10º dia, e falando ali da Eritreia ainda, uma situação de cura e esperança. O Shiden teve um encontro com Jesus no final da adolescência, e anos depois foi preso em um culto secreto na Eritreia. Em mais de 10 anos de detenção, o jovem passou por 3 prisões diferentes, onde era exposto a temperaturas severas, não tinha alimentação adequada, contraiu doenças por causa da falta de higiene e ainda era insultado por seguir a Jesus. O cristão não renunciou à fé e foi punido com um longo período na solitária. Por um milagre, ele foi mandado para casa sem explicações, mas suas condições físicas e mentais não eram boas. A mãe dele diz assim: quando ele foi solto, estava muito magro, ele gaguejava quando falava. Hoje, com mais de 30 anos, Shiden luta com uma depressão profunda e com a ideia de que ele perdeu a chance de ter educação, carreira, casamento e paternidade. O fato de viver novamente em família tem ajudado na mudança de mente do cristão, mas ele ainda precisa do apoio da família da fé, o nosso apoio. Então, pedidos de oração. Clame pela cura física, emocional e espiritual de cristãos que foram presos e torturados, como aconteceu com Shidley. Ore para que o Senhor prepare um lindo futuro para todos aqueles que perderam tudo por amor a Ele. E interceda para que os direitos humanos sejam respeitados na Eritreia e as pessoas tenham liberdade para adorar a Deus. Então, lembrando hoje, nossa reunião de oração às 8 horas da noite lá no nosso templo, todos estão convidados. Mais cedo, um pouco, nós estaremos no SAICA, que é o abrigo de crianças, então ore por isso também. Se quiser participar, também nos avise. Deus abençoe você e a sua família.